Opa, tudo jóia? Mais conhecida no Brasil como Aclo, a AEC foi um dos maiores e mais relevantes fabricantes britânicos de seu tempo. A empresa teve o mérito de construir o primeiro ônibus de 2 andares viável, segmento no qual sempre participou em posições de liderança. Também se destacou na fabricação de caminhões vocacionais e militares, incluindo o tipo Y da Primeira Guerra Mundial e o icônico Matador da Segunda Guerra Mundial. Foi também precursora de inovações como a configuração de 2 eixos direcionais. E como não poderia deixar de ser, a marca também teve sua presença no Brasil. Segura aí, que lá vem mais um caos no canal. A AEC, ou Associated Equipment Company, surgiu em 1912 em Walthamstow, no oeste de Londres, como braço voltado à produção de ônibus da UERC, na época a principal operadora de transportes de passageiros na capital do Reino Unido. O pioneiro caminhão produzido em quantidade na AEC era baseado no chassi de ônibus tipo X e estreou em 1915, na forma do tipo Y, de 3 a 5 toneladas de capacidade, voltado de início ao uso militar na Primeira Grande Guerra. Era dotado de motor 4 cilindros da Daimler britânica, com 5,7 litros e 40 HP, conversando com uma caixa de 4 marchas. A velocidade máxima era de 19 km por hora. Contava com eixo traseiro motriz, rodas de borracha maciça e, na execução militar, capota de lona e carroceria de madeira. Em 1917, o tipo YA trazia um novo motor Taylor de 7,7 litros e 49 HP. Outras variantes incluíam o YB com chassi de aço estampado e o YC com eixo traseiro David Brown de parafuso sem fim. Estima-se que um total de 10 mil cópias tenham sido fabricadas para uso militar e as versões civis que continuaram em produção até 1924. Em 1925 era iniciada a construção de uma nova fábrica no oeste de Londres, no subúrbio de Southall. Os primeiros motores próprios estrearam a partir dos anos 20, também como o tipo 5 aqui exibido. Até então, a AEC adotava propulsores Taylor e Daimler britânica. Na época, a AEC já era uma das maiores fabricantes dos tradicionais double-deckers londrinos. No começo da década de 20, os anúncios da AEC exibiam chassi de 3, 4 e 5 toneladas, com motor Taylor de 45 HP com lubrificação sob pressão, válvulas em T, carburador Solex. A embreagem cônica trabalhava com uma caixa de 4 marchas. Os freios só na traseira eram de tambores de expansão interna. As rodas eram de aço com borrachas maciças e as suspensões por molas semi-elípticas. O eixo traseiro era do tipo parafuso sem fim. Em 1926, a AEC se associou à Daimler britânica, vendendo veículos com a marca ADC, Associated Daimler Company, antes do arranjo ter sido encerrado em 1929. Nas décadas seguintes, a AEC assumiria a posição de destaque na produção de caminhões e chassi de ônibus. Os motores AEC, além de aplicações industriais e marítimas, também eram fornecidos para outras montadoras de veículos. Aliás, o primeiro protótipo de motor diesel funcionou em 1928, mesmo ano em que a empresa foi privatizada. A adoção de nomes que transmitiam a ideia de força, sempre começando com a letra M para identificar os caminhões da AEC, foi uma estratégia adotada a partir de 1931. Assim surgia a dupla Mercury e Monarch, ambos com motor de 4 cilindros. Com capacidade aumentada de 7,5 toneladas, o Monarch de 1933 tinha motor diesel de 4 cilindros de 5,1 litros e 85 HP, ou a gasolina de mesma cilindrada com 80 HP. Em 1935, a segunda geração, o Mark II, faria seu debut. Aliás, vale aqui ressaltar que na indústria britânica existiu o costume de se usar o termo MK, correspondente a Mark, para indicar as diferentes gerações de um produto. Já o Majestic era um caminhão com capacidade de 6 toneladas, dotado de motores 4 cilindros de 65 HP a gasolina ou como opção a diesel de 70 HP. Apresentado em 1930, havia também o Mammoth, para cargas de 7 a 8 toneladas, com a força vinda de um motor de 6 cilindros a gasolina de 110 HP. Na sequência, a versão de 3 eixos foi introduzida, com a designação de Mammoth Major. A versão de cabine convencional com 3 eixos também foi disponibilizada na mesma época. Em 1935, a nova geração MK2 dos Mammoth fazia sua estreia. Eram equipados com motores de 4 ou 6 cilindros, de 80 ou 92 HP, caixa de 4 marchas e freios hidráulicos com auxílio a vácuo. Vale notar também que o para-brisa bipartido com porção inferior basculável era a marca registrada dos caminhões britânicos da época.
Outra particularidade eram os sobrearos de proteção das porcas de roda, que brindavam um charme tipicamente inglês aos caminhões da marca. Introduzido em 1934, o Mammoth Major 8 foi modernizado no ano seguinte como o Mark II. Era o maior caminhão da marca e o primeiro inglês na configuração de 4 eixos, com 2 deles direcionais. Outras rodadas de aprimoramentos aconteceriam com o MK3, de 1948, mantendo a mesma mecânica, porém trazendo a nova cabine Park Royal, igual a que você aqui aprecia, mais tarde seguido do Mark V, de 1958. Aliás, o tradicional encarroçador Park Royal seria adquirido pela AEC em 1949, facilitando o suprimento de cabines e carrocerias de ônibus. De 1950, o lindo e raro exemplar aqui exibido é um 8x2, com 2 eixos dianteiros direcionais e, ao tempo dessa edição, fazia parte de um acervo no interior paulista. O modelo era equipado com motor AEC diesel de 9,6 litros e 125 HP, ou como opção, um 11,3 litros de 153 HP. A transmissão direta de engrenamento constante era uma unidade de 5 marchas à frente, com redução total de 6,60 para 1. Os freios de serviço eram pneumáticos com atuadores independentes em cada roda. O freio de estacionamento era de atuação mecânica nas 4 rodas traseiras. A direção mecânica de setor e parafuso sem fim tinha 7 voltas de batente a batente. Nos Mammoth Major 8x2, o eixo traseiro flutuante era do tipo top loader, de dupla redução, conforme a unidade aqui exibida, com relações de redução de 6,25 a 7,90 para 1. No caso dos 8x4, a dotação era de eixos flutuantes em tandem, com redução tipo parafuso sem fim, com divisor de torque e cardan passante entre eixos. Havia também a opção de eixos de dupla redução, cilíndrica e helicoidal. Com este arranjo, a capacidade de carga atingia impressionantes para a época 15 toneladas. Pode-se apostar que, tendo sido fabricado em 1950, este Mammoth Major 8 figura entre os mais antigos caminhões nessa configuração preservados em nosso país. 2 anos depois do Mercury e usando a mesma base mecânica, porém de capacidade ampliada para 5 toneladas, surgiu um grande clássico, o AEC Matador de primeira geração. Em 1935, o modelo foi atualizado e recebeu o sufixo MK2. Havia versões convencionais e de cabine avançada, como o que você aqui observa. A versão diesel cara chata era designada O346 e tinha 95 HP. Em 1947, a nova geração MK3 entraria em cena no lugar da MK2. Durante a Segunda Guerra Mundial, a AEC desenvolveu uma versão militar de tração total a partir do seu Matador 4x2, para servir de caminhão de transporte, de artilharia e outros usos. Era um dos raros cara-chata militares fabricados durante o conflito. Designado como tipo 853, o caminhão tinha cabine avançada de madeira, revestida com chapa de aço, um teto de perfil abaulado, frente chapada, colete do radiador protuberante, para-brisas planos divididos e basculantes e eixo dianteiro todo à frente. O desenho retilíneo facilitava a manufatura em tempos de matéria-prima e mão de obra rarefeitas. Sua força vinha de um motor a gasolina AEC de 7,4 litros e 92 HP, ligado a uma transmissão de 4 marchas e caixa de transferência de 2 velocidades. A versão diesel O853 tinha um propulsor AEC de 7,7 litros e 95 HP. Mais de 10 mil unidades foram produzidas para as Forças Armadas e para uso civil. Depois da guerra, o Matador se transformou num ícone inglês de seu tempo, encontrando serviço civil como auto-socorro, guindaste e mesmo na tão em voga extração florestal. Havia também uma versão 6x6 produzida para a RAF, a Real Força Aérea Britânica. O modelo de 10 toneladas de capacidade era fabricado em 2 versões, 854 com motor a gasolina e O854 com motor diesel. No total, cerca de 1.500 cópias dessas versões foram estampadas. Batizada de Marshall, a versão 6x4 de rodado simples era um caminhão de 3 toneladas de capacidade para o Exército, com cabine aberta e motor a gasolina de 5,1 litros e 80 HP, transmissão de 4 velocidades e freios hidrovácuo. Pouco mais de 900 foram construídos. No final dos anos 40, a AEC já havia se firmado como um grande fabricante, disputando a liderança do mercado britânico junto com a Leyland. Assim, era natural que a empresa buscasse se expandir, como de fato o fez, através da aquisição de concorrentes como a Maudslay Motor Company e a Crossley Motors. Após as aquisições, foi formada a ACV, ou Associated Commercial Vehicles. Em seguida, os veículos das outras marcas foram descontinuados e substituídos por equivalentes AEC.
Acredita-se que, devido a uma solicitação formal do grupo alemão AEG, fabricante de eletrodomésticos, também presente em mercados internacionais, a AEC precisou criar uma nova marca para evitar confusões legais. Nascia assim a Aclo, uma marca usada apenas em alguns mercados fora do Reino Unido, incluindo a América do Sul, e que supostamente significava Associated Commercial Lorries and Omnibuses. Também neste período pós-guerra, a companhia vinha experimentando crescimento internacional, incluindo na América do Sul e no próprio Brasil. Segundo relatos informais, a firma Wilson & Sons teria sido responsável pela montagem e distribuição dos caminhões importados em kits, porém não foram encontradas evidências oficiais ao tempo desta edição. Presume-se que o período mais próspero da ACV no Brasil foi o compreendido entre as décadas de 40 e 50, quando um número desconhecido de veículos desembarcaram no país, sob a égide da marca Aclo. A geração do pós-guerra do Matador chegou em 1947, com a série Mark III, um cara-chata para 5 toneladas de carga. Entretanto, nos mercados de exportação estava disponível também com cabine convencional. Porém, logo em 1949, o Matador foi substituído pelo Mandator Mark III. Contava com um motor de injeção direta de 6 cilindros, 9,6 litros e 125 HP, ligado a uma caixa direta de 5 velocidades e eixo traseiro flutuante de dupla redução. Havia opção de motor mais potente de 153 HP, além de 4 entre-eixos. Já o Mammoth Major Mark III eram 3 eixos pesados para 21 toneladas de PBT voltado à exportação. A motorização era a mesma do Mandator, de 9,6 litros de série, com opção do 11,3 litros. O veículo podia ser configurado como 6x2 com suspensão tipo balancim ou como 6x4 com suspensão tipo bogue articulado. O principal AEC militar do pós-guerra foi o Militant, um novo cara-chata 6x4 ou 6x6 de 10 toneladas de capacidade, lançado em 1951. Com 20,7 toneladas de PBT, o interessante Militant tinha 6 cilindros de 11,3 litros e 144 HP, casado com transmissão de 5 marchas e caixa de transferência de 2 velocidades como conjunto motriz. A partir de meados dos anos 50, com o início da produção nacional de caminhões, os importados, incluindo os Aclo, entraram no ocaso, com a suspensão das importações. Por outro lado, os ventos favoráveis à expansão da AEC pararam de soprar em 1962, quando a arquirrival Leyland Motors Company adquiriu seu controle. Como a competição autofágica entre modelos idênticos não fazia o menor sentido, era inevitável a racionalização das plataformas outrora concorrentes. A partir de 1968, os ventos da própria Leyland Motor Corporation começariam a mudar de direção, depois de fusões e decisões equivocadas, como você vai conhecer aqui em um episódio dedicado à marca. Porém, a morte lenta da AEC no Reino Unido só seria decretada em 1979, com o cerrar das portas da fábrica de Saltwell. Com isso, chegamos ao final de nossa viagem através de alguns dos mais importantes fatos e modelos de um dos maiores e mais relevantes fabricantes britânicos de caminhões, ônibus e motores, que também deixou sua marca em nosso país. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com os amigos. Considere também comprar um Valeu Demais clicando no coraçãozinho que aparece aí na sua tela para ajudar no crescimento do canal. Saudações caminhonísticas e até breve!